Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos começar falando de saúde. Aliás, a saúde da sua mente, a saúde psicológica, como você queira. Quando será que nós temos uma mente saudável, um pensamento saudável? E quando também é hora de começar a pensar em procurar uma ajuda profissional? Quando nós podemos ou precisamos ir por esse caminho? Será que nós temos essa percepção? Olha, eu estou pensando que eu estou precisando conversar com um psicólogo. Ou será que nós não percebemos quando temos um problema? Para falar um pouco sobre isso, está aqui conosco no Pauta em Debate o presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná, Dr. Ricardo Baracho dos Anjos, que é psicólogo e psicanalista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Ótima noite. Pelo carinho, pela acolhida. Obrigado. Obrigado, é sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Nós, enquanto indivíduos, claro, ninguém é igual, temos diferentes formas de pensamento, de percepção. De uma maneira geral, a gente percebe quando temos um problema, porque fazendo aqui um contraponto, quando você tem uma dor física, né? Tá doendo meu braço, tá doendo minha perna, tá doendo... Eu vou ao médico, falo, ó, eu sei que eu tenho que ir ao médico. Nós temos essa percepção de quando precisamos de ajuda profissional na área da psicanálise ou da psicologia? Sim, sim. Eu creio que nós temos sim essa percepção, Luiz. Só que para a pessoa assumir essa necessidade, tem que quebrar uma questão cultural que ainda é muito vigente, seja na área da psicanálise ou da psicologia, que é a do preconceito. A pessoa, para afirmar que carece de uma ajuda terapêutica, ela vai ao encontro de uma ideia ainda muito vigente de que isso é para louco, né? Ou para fraco. Ou para fraco. Pessoa que não tem muita força, que é mole, né? Assim? Então, para superar essa crença, esse preconceito, para afirmar se requer muita postura. Pessoas falam assim, eu não vou no psicólogo que é médico de louco, que é terapeuta de louco, de maluco, mas eu falo que o louco não vai ao consultório. Né? Quem vai é a pessoa normal, que percebe alguma coisa que não vai bem com ela mesma. O louco nunca vai porque ele acha que não precisa de terapia. Então, começa aí, nessa quebra desse paradigma de que é loucura ir a uma terapia. Mas claro que a pessoa percebe sim, e o familiar, o colega, o amigo, nota uma rotina que está mudada, um comportamento alterado, você está diferente alguns dias, o que acontece? Isso pode ajudar a pessoa também a perceber que carece de algum profissional da psicologia ou da psicanálise. Isso acontece em todos os momentos da vida ou nós só temos essa percepção quando passamos um momento muito ruim, uma perda, por exemplo, quando você um fracasso e você está ruim, está amargo, muitas vezes até achando que está deprimido, nós só percebemos isso no momento mais agudo? Pode acontecer em qualquer fase da vida, mas é claro que uma perda, uma decepção, uma frustração, ela pode aguçar muito mais essa necessidade de procurar uma terapia, porque o que eu posso viver hoje, que é traumático, frustrante e algo ligado à perda, ele pode reativar alguma coisa que eu tive vivida, mal resolvida no meu passado, na infância. Então eu volto a observar aquele tema que estava adormecido. Eu não estou dando conta de alguma coisa hoje. Então eu posso, com isso que acontece, eu posso então perceber que eu preciso de uma ajuda terapêutica. Então realmente as questões da vida, os problemas, né? O mundo de hoje está nos colocando mais nessa berlinda de buscar o tratamento. Doutor, na verdade eu não vou querer ter a pretensão de discutir os fundamentos do trabalho de vocês. Mas, de uma maneira geral, para quem está nos assistindo, como que funciona? Isso que o senhor colocou. Você teve um problema mal resolvido, uma frustração, seja na infância, na adolescência, ou mesmo na vida adulta, que não te deixou, vamos dizer assim, de forma confortável. Nós temos que voltar a esse ponto e tentar resolver isso para poder seguir a vida em frente? Ok. A pessoa vai ao consultório e ela pensa assim, doutor, eu vim aqui para esquecer aquilo que eu passei. Seja um abuso infantil, seja a perda de um pai, seja um acidente, alguma coisa então que me fez ficar muito mal. Então a gente trabalha em psicanálise um termo chamado ressignificar.
A pessoa não esquece o que passou, mas ela é levada com um manejo terapêutico a aprender a olhar diferente a mesma coisa e a interpretar de um modo que a ajude. O Lacan, que é o teórico que eu trabalho, teórico francês da psicanálise, fala que o ser humano ele adoece de interpretações, muitas vezes. Tem sim o câncer, o desemprego, a carne que não está boa para comer hoje, coisas reais que nós passamos. Só que o modo como interpretamos faz toda a diferença. Como explicar uma pessoa que é tetraplégica e exala vida e alegria, e o outro com a unha encravada e quer morrer, por exemplo? É o modo como interpreta. Então a gente trabalha muito isso. Com a pessoa interpreta a si mesmo e a vida visando ressignificar. Isso não significa, e imagino eu agora vou colocar o dedo na ferida, literalmente, que a busca pelo auxílio é só a busca por aquela receitazinha azul de um remédio conhecido e que faz as pessoas ficarem todas zen, né? Olha, não, eu vou lá para dar uma receita de Rivotril e aí tá tudo, meus problemas acabaram. Acabaram. Isso é paliativo. É paliativo. Não estou querendo aqui afirmar que a medicação não tem a sua importância na vida de uma pessoa. Claro. Mas eu penso que ela aliada a uma terapia é importante porque a medicação vai trabalhar o aspecto químico do cérebro e a pessoa não tem a participação ativa na sua cura. A análise procura fazer a pessoa participar. Freud um dia perguntou para uma paciente dele, qual que é a sua responsabilidade naquilo que você tem de sofrimento? A pessoa pensar sobre isso. Qual é a parcela dela? Ela pode sabotar sem perceber muitas vezes. Então é convocar a pessoa a se ajudar. Aliás, vocês usam muito esse termo e me chama muito a atenção como leigo, o termo sabotar. Né? Nós nos sabotamos o tempo todo? O neurótico é uma pessoa que tem uma tendência muito a sabotar-se. Quase todos nós somos neuróticos. O neurótico ele tem uma dificuldade muito grande com o gozo, muitas vezes. Não se permitir, não ter pretensão a ter um gozo, uma vitória. Há neuróticos que até adoecem quando triunfam, por exemplo. Então, sabotar pode ter uma função na vida muito importante da pessoa não ultrapassar algumas questões e ficar assim mal porque ultrapassou e pensando no outro, o outro não conseguiu, o outro não chegou onde eu estou. E não deveria ser assim. Cada um tem a sua caminhada, a sua busca, a sua escolha, né? Então o neurótico quer estar bem com todo mundo. E em nome disso, ele pode tirar o que é até bom dele. Isso é muito sério numa pessoa. Hein? Isso é uma doença, então? Sim, é uma doença. O Lacan diz que nós nascemos na expectativa do outro e fazemos análise para sair dessa expectativa. É importante fazer isso, eu ter a própria expectativa de vida e caminhar, me autorizar a uma vida com qualidade. Quando nós chegamos a um ponto, voltando à questão anterior, quando nós chegamos a um ponto, um trauma, né? O Luiz César tem um trauma, o moleque roubou o carrinho dele lá quando era pequeno e ele nunca mais viu o carrinho e isso foi um trauma na vida dele. Claro, eu estou fazendo aqui um exemplo absolutamente bobo, mas quando nós chegamos nesse ponto no trauma, e a pessoa não consegue ressignificar o trauma, ela não consegue resolver, para onde caminha a análise? Primeiro, no consultório, nós fazemos uma questão chamada revivência, no set analítico. Então a pessoa conta a história que ela viveu há anos atrás. E eu procuro usar uma ferramenta bem importante da psicanálise, é fazer a pessoa explorar o sentimento. Eu pergunto após ouvir a história, o que você sentiu com isso? A pessoa, quando conta, a fala tem um afeto muito carregado. Muitos choram, muitos até passam mal. Revive no consultório aquela cena. Então nós procuramos a pessoa a pensar sobre isso na hora, pensar sobre o que ela está fazendo com ela mesma, né? Essa agressividade. Então, não que ela não tenha como ressignificar, ela pode ressignificar sim, só que não é tão rápido assim, é uma caminhada longa, porque se ela não ressignifica, podemos entender que há até um gozo, um ganho secundário com o sintoma. Isso não faz bem para a pessoa também, né? Isso é complicado. Quer dizer, na verdade é um trabalho todo que é feito. E eu quero só, trouxemos esse assunto aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, justamente para as pessoas começarem a perceber que é importante ter esse tipo de auxílio profissional para melhorar de vida. Para melhorar de vida, a pessoa realmente ser na sua vida o protagonista da vida, não ser coadjuvante, ela começar a viver de um modo que ela faça feliz a ela mesma. E é bem interessante isso, né? Então, e na verdade, claro, algumas pessoas podem estar assistindo a gente e falar assim, Luiz César, mas isso é para quem tem dinheiro, eu não tenho, eu vou continuar aqui na minha vidinha, na minha infelicidade muitas vezes. É possível mudar, é possível buscar, é possível ressignificar a vida? É possível sim. Você falou de um ponto bem importante, que falar em terapia psicanalítica ou psicológica, no Brasil ainda é algo muito caro. Nem todos podem ter acesso, infelizmente.
A nossa instituição procura trabalhar muito a questão social da psicanálise, levar a quem não pode pagar realmente, clínicas, escolas e assim por diante. Então, para levar todo mundo a ter essa chance de ressignificar a vida. Ressignificar é você realmente se autorizar. No mundo, temos 3 pessoas no mundo. As que fazem acontecer, as que ficam vendo as coisas acontecer e as que não sabem o que está acontecendo. Então é tirar a pessoa dessa alienação própria para poder realmente caminhar com qualidade de vida. Ressignificar, olhar diferente a mesma coisa. Nada mudará muitas vezes ao redor, mas se eu esperar mudar para ficar feliz, eu fico na mão da situação. Isso é muito sério para uma pessoa. Há quem espere isso muito no outro, né? E isso é natural que nós nos resignemos nessa situação? Sim. Não, olha, eu sou da minha família, eu tenho meu marido, é ele que tem que prover, ou eu tenho minha esposa, ela tem que cuidar dos filhos. E a gente acaba nessa zona de quase conforto, mas um conforto desconfortável. Conforto desconfortável. Tem um autor chamado René Kais que ele fala o caráter transgeracional da família. Aqueles lemas, aqueles conceitos da nossa avó muitas vezes, e ela já está até morta há alguns anos, mas aquilo que ela falava permeia as gerações que vêm à frente. Isso conduz o nosso pensamento, o nosso sentimento. A família é tida como família coitadinha, a família é família assim, estudiosa, resignada. Então a pessoa acaba pegando de papel da sua família. Então a terapia vai ajudar a pessoa realmente a vencer essa questão, a superar. Porque Lacan falava o quê? O ser humano é constituído na relação com o outro, através da linguagem. Então a terapia procura analisar que linguagem a pessoa foi formada e como que formou essa pessoa nessa linguagem na relação com o outro. Quebrar alguma coisa nessa linguagem que atrapalha a pessoa. Então ela vencer essa questão. Ela procura ser a versão melhor da sua família. E isso, claro, pela experiência que o senhor tem na terapia psicanalítica, no consultório, as pessoas saem do processo depois da alta, elas saem melhores, elas saem mais felizes? Elas saem melhores, saem mais felizes, e se porventura alguma coisa acontecer à frente, ela pode voltar ao consultório. Eu falo que fazer uma análise é atualizar-se frente à vida. Eu faço por um tempo análise, estou bem, tenho alta, mas o mundo muda muito ao nosso redor o tempo todo. Ela pode não dar conta de algo novo que vem à frente e volta para a análise. Freud falava da análise interminável. Não que assim pejorativo, então não paro de fazer análise. Interminável é assim. Estamos aqui à disposição enquanto terapeuta de vocês, população, para ajudar nesse sentido. Isso é fantástico. E é uma coisa assim, até para nós encerrarmos a entrevista, é um assunto que me interessa muito. Eu acho muito fascinante esse mundo da mente humana, né? É comum as pessoas descobrirem esse lado da vida, lado psicológico, enfim, você descobrir que é um lado que faz parte da sua vida, as suas intenções, as suas frustrações, você, quando faz análise, você conhecer realmente o seu eu mais profundo. E é uma descoberta para muita gente que fala assim, eu não sabia que existia isso. E o fantástico no consultório, o gratificante é isso, quando a pessoa percebe-se, ela tem um insight, que nós falamos, o termo insight. Ela se apreende de um conteúdo que ora era recalcado e ela toma controle disso. Agora eu entendo porque eu sempre namoro pessoas ciumentas o tempo todo, repito. Porque agora eu entendo essa compulsão, a repetição na minha vida. E ela fica agora firme quanto a isso e evitar o próximo erro. Interessante demais quando ela vê por que ela faz o que ela faz. E a partir daí ela pode até fazer, mas ela sabe, ela tem consciência do que está fazendo. O Lacan falava que na análise tem que ajudar a formar um analista no meu paciente. Não vai ser o curso, é algo leigo, do setting, mas é importante. Formar no paciente um analista, para que ele consiga caminhar com autonomia na sua vida. Isso é fantástico. Olha, muito gostosa a conversa. Quero agradecer a presença do Dr. Ricardo Baracho dos Anjos, que é presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Ele é psicólogo, psicanalista, e nos dá aqui uma contribuição fantástica para que a gente possa, claro, levar para você. E as pessoas que estão nos assistindo podem também procurar os profissionais. Sim. São mais de 500 profissionais no Paraná. Em todo o Paraná, desde Foz do Iguaçu até Curitiba, temos aí alunos, psicanalistas formados que estão atuando em todo o nosso estado. E que podem ajudar muitas pessoas. Com certeza. Estamos à disposição do nosso estado e do nosso país também. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Luiz. Gratidão. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Valeu. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho eu vou fazer uma consulta aqui de graça, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor. Tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar de um assunto que é um assunto que, na verdade, está em todas as redes sociais, que você, meu amigo, você, minha amiga, principalmente você, minha amiga, gosta muito de discutir, que é a questão dos chamados hoje modernamente de pets, mas os animais de estimação. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui conosco a veterinária Sara Gualda da Silva, que tem uma clínica em Cambé, a clínica veterinária Entre Patas. O telefone de contato da Sara é o 3253-2778. Sara, seja muito bem-vinda, querida. Ótima noite para você. Obrigada. A gente vive um mundo diferenciado, né? Desde sempre, o ser humano adotou, desde muitos milhares de anos, a companhia de animais, né? Os chamados animais de companhia de estimação. Meu pai gostava muito de pastor alemão, sempre tinha. Mas de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, talvez mudou um pouquinho essa relação nossa com os animais, particularmente com cães e gatos. Vocês acompanharam essa mudança? Sim, a gente está está acompanhando essa mudança, né? E o que a gente tem visto muito hoje é que às vezes a pessoa está tratando o animal como um filho, tá vindo cada vez mais para dentro de casa. Antigamente o cachorro era mais para tratar do quintal, né, para cuidar normalmente do sítio, né, ou do cuidado do quintal mesmo, para proteção da família, né. E hoje a gente está trazendo eles cada vez mais para dentro de casa, né. Hoje às vezes as pessoas estão deixando de ter filhos para poder ficar com um cachorro ou com um gato, né. E esta relação, é claro, não vou aqui criticar quem faz isso, mas essa relação de tratar o animal como um filho, o animal gosta muito, mas é uma relação que para a saúde do animal ela é interessante? Não, na verdade assim, a gente tem que cuidar sim do animal, pode dar alguns mimos, né?
Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tratar o cachorro como ser humano, a gente vai acarretar em problemas psicológicos tanto para a gente, né, como para o animal. Então, a gente tem que pensar, o cachorro é cachorro, ele tem as necessidades de cachorro e a gente é gente, né? A gente tem que dar uma separada nisso daí. Como eu falei, a gente pode dar alguns mimos, né, algumas coisas a mais, mas a gente tem que entender essa diferenciação, né, que o cachorro tem que ter o seu espaço. Aliás, falando nessa questão, hoje em dia a gente tem uma série de pessoas que cuidam dos animais, né? Particularmente dos animais de rua. Todas as cidades do país têm animais de rua e aqui na região não é diferente. Vocês acabam atendendo o pessoal lá que procura, vocês são chamados cuidadores? Sim, a gente atende muitos cuidadores, né? Que inclusive a gente tem alguns projetos com eles, né? Pensando na parte de castração principalmente, né? Muitas pessoas cuidam desses animais às vezes de rua, colocam dentro das suas próprias casas, né? E a gente dá uma assistência, como eu disse, principalmente na parte de castração, porque um dos principais focos que a gente tem que ter para diminuir os animais de rua seria na castração dos animais, diminuir a procriação deles, né? Além disso, da castração, prevenir várias doenças para os animais hoje em dia, né? Mas o nosso foco principal com os protetores seria mesmo diminuir a quantidade de animais que estão na rua, né? Aliás, as cidades de Cambé e Londrina têm programas de castração, programas municipais que são desenvolvidos junto a associações de cuidadores, né, ou pessoas que cuidam de animais. Inclusive Londrina, só para fazer um recorte, elegeu uma vereadora em cima também da questão do cuidado de animais de rua. Isso é importante pontuar. Essas políticas públicas que começam, em outras cidades do país também certamente acontecem, elas começam a melhorar um pouco esta grande quantidade, população de animais de rua? Com certeza eles ajudam bastante a diminuir, tá? Às vezes a gente tem algumas dificuldades com projetos de rua, porém, na verdade, mais em custo assim, da política mesmo, né? Porque às vezes um político quer uma coisa, o outro quer outra. Mas ele tem ajudado, sim, a diminuir muitas questões de doenças de animais que estão na rua, né? Principalmente no caso Cambé, a gente, no programa de castração que a prefeitura tinha, a gente incluía as vacinações também. Então, a gente acabava ajudando na prevenção, principalmente de parvovirose, sinomose, né? Mas o principal é diminuir o foco dos animais de rua mesmo, né? Então, você diminuindo a procriação, o que vai acontecer? Se o animal está na rua, ele vai procriar na rua, para onde que vão esses filhotes, né? Normalmente, esses filhotes acabam ficando doentes e morrendo. E a mãe, muitas vezes, acaba morrendo junto também, porque ela fica desnutrida, né? Então a gente fazendo esse programa de castração ajuda muito a diminuir a população, sim, e em questões de não estar espalhando doença também, né? Aliás, me fizeram uma conta, até gostaria de perguntar a você, é possível fazer uma projeção de quantos animais deixam de nascer ou deixam de ser gerados quando você castra uma fêmea de rua, por exemplo? Dá para fazer projeção, sim. Na verdade, a gente pensa assim, uma fêmea tem mais ou menos cio a cada 6 meses, né? Vamos dizer assim, que ela dá, dependendo normalmente de cachorro de rua, de porte médio a grande, né? Ela tem uns 8 a 10, 12 filhotes, dependendo. Vamos falar de 10 para arredondar a conta. Então, aí, dependendo de quantas, se nascer mais fêmeas ainda, pior ainda, porque daí pensa que essas fêmeas, daqui 6 meses, vão entrar no cio e vão ter mais 10 filhotes. Quer dizer, né? uma fêmea, então, hoje em idade reprodutiva, ela gera aproximadamente 20 filhotes por ano. Mais ou menos isso. Metade, vamos na estatística da natureza, metade é fêmea, certo? Isso. Então são 10 fêmeas que vão gerar na idade reprodutiva, mas 20 cada uma. fêmeas por ano. São 10, né? Só dessas 10 sim. filhotes dessa fêmea, nós vamos ter 200 animais gerados ao longo aí de algum tempo. Sim. Acho que uns 200 até por ano, cada 2 anos, mais ou menos. Então, se você se você caça, por exemplo, 500, 1000 animais de rua, a projeção de animais que deixam de nascer, ela é enorme. É gigante, sim. Então, nesse aspecto... Muitos animais acabam deixando de nascer, né? A gente
como eu falei, a gente acaba prevenindo muito diminui muito os animais de rua, né? População em geral, né? E ainda faz a contenção de doenças que acabam atingindo os animais que estão dentro de casa também. Sim, também. Sara, na sua opinião, eu sou entusiasta, vou dizer para vocês, eu sou entusiasta dos programas de castração. Claro, cada cidade adota um modelo, e esse modelo aí é discutido entre a administração pública, as pessoas que cuidam, e aí, claro, a liberdade de cada um, mas são vários modelos. Mas eu, de uma maneira geral, eu sou fã da ideia de fazer isso. Tecnicamente falando, é uma boa medida, ela tem uma outra medida que poderia ser acoplada para ajudar a cuidar dos animais de rua? Na verdade, acho que uma das principais seriam a castração, mas também a conscientização da população. Tá? O que a gente tem que se ater muito hoje em dia é na posse responsável. Um dos fatos que acontece muito por ter muitos animais de rua é o abandono de animais. As pessoas não se responsabilizam por aquele animal que está em casa. E às vezes a pessoa acaba deixando na rua, fica saindo, não cuida direito. Muitos acabam morrendo atropelados também, né? Acabam ficando doentes. Mas uma das coisas seria a posse responsável. Que se você pega um animal hoje em dia, se você adquire um animal, adota ou compra, né? Você tem que ter noção dos cuidados que você tem que ter com aquele animal. E que é pro resto da vida. E que é pro resto da vida. Na verdade, um animal, vamos dizer, de porte pequeno, ele dura cerca de 15, 16 anos. De porte grande dura um pouco menos, né? Mas quando você adquire esse animal, você tem que ter noção de que vai ficar esses 16 anos com você, que você vai ter que cuidar ele até a velhice, né? Quer dizer, infelizmente, ela fala isso, gente, porque infelizmente há pessoas que no ímpeto, né, vai lá e acha bonitinho, e é bonitinho mesmo, compra o animal, ou vai na feira de adoção e o pessoal vai lá, olha, eu conheço a Sara, Sara, leva um cachorrinho para ajudar, eu vou levar, depois chega em casa, aí tem que dar ração, né, ou fazer comida, tem que limpar, tem que catar sujeira, tem que dar banho, enfim, e aí um belo dia o cachorro foge, né? Na verdade, uma das coisas que a gente vê muito assim nas feiras de adoção é a pessoa adotar, achar lindo na feira, aí chega em casa, o cachorro tá fazendo xixi, cocô, é claro que ele vai fazer, é natural, né? Às vezes faz muita bagunça porque é um filhote, é que nem criança, né? A criança vai fazer bagunça. Claro. Então o filhote ele vai ter que se acostumar à sua casa, vai ter que se adaptar. Então, ele vai acabar fazendo bagunça, de vez em quando vai fazer xixi, cocô no lugar errado, até ele se adaptar com o lugar certo. E as pessoas não aguentam isso. Às vezes, no dia seguinte, ela já está pedindo para devolver o filhote, né? A maioria das feiras de adoção acabam recolhendo esse filhote de volta, porque vê que a pessoa não tem paciência, provavelmente ela não vai ter condições de cuidar para o resto da vida, né? Se não tem paciência agora. Porém, quando a gente adota um filhote, a gente já tem que pensar em tudo isso. Já tem que pensar que tem que dar vacina, que o filhote vai ficar doente, o gasto com a ração, numa ração de qualidade, né? Não é comida, não é qual o resto de comida que a gente tem que dar hoje em dia, né? Então, assim, tem tudo isso. Você vai ter que dispor de um tempo seu. Hoje em dia as pessoas estão muito sem tempo. Então, você vai ter que dispor de um tempo seu para esse animal. Não vai poder sair de casa e viajar uma semana. Não, deixar ele lá em casa, sozinho, né? Não pode, né? Se você quiser viajar, tudo bem, aí você vai ter que ver um local. Ou você vai ter que deixar esse animal num hotelzinho, né? Ou alguém cuidando, ou você vai ter que levar junto, né? Então tem que ver tudo isso. É importante pensar, né? Sim, é importante pensar. Até a Sara usa um termo que eu gosto, que eu achei interessante, porque ela fala a posse. Porque qual é a diferença, minha amiga? A posse você está guardando, você está sob a guarda. Ele não é sua propriedade. Há quem diga que o animal, e eu concordo, tem vida própria, tem direitos próprios, é um ser, é um animal, não é um ser humano, não deve ser tratado como tal, mas tem direitos e também tem vontade. Mas você está sob a sua posse, está cuidando dele. Você não é dono, não é proprietário, não é uma coisa sua que você fala, não é algo que você coloca como a sua propriedade. Você está cuidando daquele animal. Na verdade, assim, você tem que cuidar daquele animal pro resto da vida, né? Você vai ter que tomar o cuidado, de certa forma você é um proprietário, porém, não é do jeito que você quer.
né? Como você mesmo disse, ele tem vida própria, né? Ele é um cachorro, né? Então você vai ter que se adaptar com ele e ele com você, né? Isso você tem que levar em conta quando seu filho pede um animal, um cachorro, um gato, quando você vai na feira, quando você passa pela rua e vê um animalzinho abandonado, que ele é bonitinho e ele olha para você, né, com aquele olhinho bem bonitinho, você fica emocionado, mas é importante saber, pior do que você deixar o animal na rua é você não cuidar dele e depois, ou um belo dia, soltar o animal, que tem gente que faz isso também. É uma das coisas que a gente vê muito, é a pessoa, cansei do animal, ele tá velho, e acaba abandonando ele na rua. Um cachorro que viveu a vida inteira dentro de casa, com ração, água à vontade, sendo bem cuidado, vai chegar na rua, ele não vai durar nem um mês, se durar alguns dias, né? Ele vai sofrer, vai passar fome, vai passar frio, vai apanhar, ele não sabe se defender, né? Ele vai acabar morrendo da maneira mais cruel possível. Quem faz isso é uma crueldade sem limites, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito já desde o início, né? O principal foco, assim, é a gente analisar quando a gente vai pegar esse animal, né? A primeira coisa, a gente vai ter que analisar em toda a nossa vida se a gente vai conseguir fazer com que a nossa vida se adapte a essas novas condições, né? Que é um recém-nascido ali na nossa casa, né? É um ser vivo, né? Não é um bebê, mas... Não é um bebê, mas é um ser vivo, né? Eu até costumo falar assim, que nem eu tinha comentado, eu falei assim, a gente não pode tratar como ser humano como filho, porém a gente tem que ter as mesmas responsabilidades de um filho, né? Porque ele não sabe falar quando ele tá doente, se ele tá bem, se ele não tá, né? Então a gente tem que ter as mesmas responsabilidades. Aqui é claro, não tratar por igual, não tratar como um ser humano, mas as responsabilidades sim têm que ser as mesmas, né? Quero agradecer a presença da Sara Gualda da Silva, veterinária. A clínica dela em Cambé, a clínica veterinária Entre Patas. Você pode ligar o código de área 43 3253 2778. Sara, muito obrigado pelas explicações, pela aula aqui. Eu que agradeço. A gente agradece a sua presença, seja sempre bem-vinda, querida. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora a gente vai dar para você uma dica muito legal de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A
Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E olha, espero que você tenha gostado dos nossos bate-papos desta noite. E particularmente eu quero falar sobre a questão dos animais de rua mais um pouquinho. Primeiramente, quero deixar o espaço aqui à disposição, como é de praxe do nosso programa, para quem quiser colocar um ponto de vista diferente, sentir-se citado em instituições ou pessoas e queiram colocar um ponto de vista divergente daquele que foi colocado aqui. Fiquem à vontade, é só contactar a nossa produção. Com relação à questão dos animais de rua, é um problema, eles passaram a ser um problema das cidades, particularmente das cidades de porte médio e de porte grande. Os animais estão soltos pelas ruas, precisam de uma política pública, na minha opinião, que dê atenção a eles. Não adianta pensar e sonhar, também na minha opinião, em que você vai construir, ou que qualquer prefeitura vai construir um espaço para colocar todos os animais de rua e tirar todos os animais da rua e levar para esse espaço. Isso é utopia, não há condições de fazer isso e também acho que não é uma solução minimamente interessante. Porém, o trabalho que foi começado na cidade de Cambé, em Londrina, também de castração de animais de rua, é um trabalho vencedor. E cada vez que é colocado dinheiro público para que os animais sejam castrados e feito todo o procedimento que é paralelo, como a vacinação e também quando feita aí a marcação, há um controle, a tendência de controlar a população de animais de rua. E com o passar do tempo, se as prefeituras, particularmente, investirem muito nisso, vai haver uma diminuição progressiva e bastante rápida, inclusive, dos animais de rua, a ponto de você ter uma população pequena de animais de rua num futuro bem próximo. Isso é importante, por isso você, meu amigo, você, minha amiga, que gosta de animais de rua, você que é cuidador, você que é cuidadora, tente conhecer as experiências de Cambé e Londrina e de outras cidades, leve para o seu prefeito, converse com o seu vereador, para que onde existe, continue, que é o caso de Cambé e Londrina, e onde não existe, que seja implantado esse programa que é bastante importante. Um grande abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.